Vamos a Parauapebas agora. Por lá, um estudo que foi desenvolvido revelou a importância da Floresta Nacional de Carajás, que funciona como um verdadeiro berçário de animais polinizadores, como as abelhas, borboletas e morcegos, que garantem o sucesso das produções agrícolas na região. Você vai acompanhar tudo isso agora na reportagem de Madison Santos. Toda essa área vista de cima comportaria mais de 330 mil campos de futebol. Essa é uma grande parte da Amazônia protegida nessa região do Pará. É a Floresta Nacional de Carajás, localizada no sudeste do estado. O local serviu de estudo para pesquisadores do Instituto Tecnológico Vale, que mostrou a relação da floresta com o sucesso da produção agrícola no entorno dela. Segundo a pesquisa, animais polinizadores encontrados por aqui ajudam a potencializar as mais de 20 culturas cultivadas em 5 municípios deste lado do território paraense. O estudo foi muito motivado por essa ideia da gente conseguir entender o valor de manter a floresta em pé. Esse valor da gente conseguir entender ele por ele mesmo, a floresta por ela mesma, o quanto a floresta ela dá suporte para que ela consiga se manter a longo prazo, para que a gente tenha essa floresta se mantendo ao longo do tempo. Mas também o quanto que a gente consegue olhar para os benefícios que as pessoas vão obter de ter essa área natural tão próximo. Então, quando a gente olha para o serviço de polinização, o quanto a floresta ela pode estar agregando para que a gente tenha produção agrícola na região, né? A gente olhou para os polinizadores, o quanto a área de floresta ela vai beneficiar a produção agrícola local, garantindo a produção de frutos, produção de sementes e a subsistência de muitas pessoas e a segurança alimentar também dessa população numa escala local. O Rafael fez parte do grupo de pesquisadores que durante 5 anos fez da floresta seu escritório de trabalho. Diversas espécies responsáveis por carregar o pólen de uma planta para outra foram encontrados aqui, no alto da Serra dos Carajás. Os morcegos, as borboletas, as mariposas, as moscas, todas essas vão ter alguma parcela, os besouros também vão ter alguma parcela de importância para a polinização de culturas agrícolas, mas também para a manutenção das espécies nativas, né? E o seu Oswaldo, mais conhecido por aqui como conterrâneo, sabe bem da importância de estar próximo da Floresta Nacional de Carajás, este grande berçário de animais polinizadores. Mas para chegar até o cultivo dele, foi preciso sair do centro da cidade. Pegamos a estrada de terra em direção à zona rural. Depois de cerca de 40 minutos de viagem, desembarcamos na comunidade Nova Esperança. De cara vimos uma grande plantação de cacau. Além do produto, seu Oswaldo também planta açaí em uma outra área de 1 hectare de terra, outro fruto de alta dependência de polinizadores. Zelando, tem que zelar, o máximo possível, tem que zelar, porque ali fica bonito, né? Você vê como é que fica tudo bonito, né? E estão tudo sadios. O Osmaí faz parte da associação que auxilia os produtores rurais dessa região. Grande defensor da Amazônia, ele fala de como a floresta é fundamental para os povos que tiram sustento da própria terra. Há espécies florestais, né, que contribuem com os fatores de polinização, né, construção de melhor condição de polinização das culturas, né? E não só o cacau, mas como aqui tem açaí também, que depende disso. E é muito importante, por exemplo, o fator da gente estar nessa região da Amazônia. Entre as famílias de animais polinizadores, uma espécie ganha destaque por aqui. A maioria das plantas ao redor do globo, elas dependem da polinização animal. Elas dependem que um animal visite as flores para que tenha essa formação de frutos. E aí, quando a gente olha para quais animais, as abelhas são o principal grupo de polinizadores. Aqui na região, no Brasil, na região neotropical, a gente vai ter uma presença muito forte das abelhas sem ferrão também. Então, essas espécies são espécies nativas, que estão já existiam aqui antes da gente chegar, né? E estão presentes muito na floresta e são utilizadas também pelas pessoas e garantem essa produção para muitas das culturas, né? Elas
são necessárias para a produção dos alimentos. De acordo com a pesquisa, elas podem voar de 1 até 30 quilômetros de distância em busca de recursos florais para dar suporte aos seus ninhos. Por isso, os municípios de Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Águaçu do Norte e Curionópolis foram incluídos na análise. Como a maioria das culturas cultivadas aqui na região depende de polinizadores, especialmente as abelhas, um outro levantamento mostrou a importância destes pequenos operários nas finanças destes agricultores. Os pesquisadores calcularam o valor de serviço de polinização no entorno da floresta de Carajás. O quanto da produção agrícola se dá devido ao serviço prestado por polinizadores. O total foi de quase 24 milhões de reais, considerando a produção anual de cada cultura listada pelo IBGE, que depende desse processo para o sucesso produtivo. O município com maior valor de serviço é Parauapebas, correspondendo a mais de 50% da receita. E a Rose entende bem isso. Vinda de uma família de agricultores, ela e o marido se dedicam agora apenas à criação de abelhas. Ela conta que no passado devastaram as próprias terras para pasto, mas hoje trabalham no reflorestamento de áreas. Sou rica, né? Essa é uma palavra-chave. E estando próximo da floresta em pé, me proporciona agregar mais valor à minha atividade, né? Onde no passado nós tínhamos uma floresta em pé, a necessidade foi de desmatar, né? Porque a gente tinha uma sobrevivência, mas a gente voltou novamente, né? Reflorestamos, hoje a nossa propriedade está toda reflorestada. A principal fonte de renda da casa da Rose vem daqui desse cantinho. Por isso ela dedica a maior parte do tempo no manejo de abelhas nativas sem ferrão, que podem fornecer serviços de polinização para os agricultores, mas que também são fontes de outros produtos apícolas, que além de gerar economia no bolso, gera uma renda extra. Estando com as nossas abelhas aqui, na nossa propriedade, ela nos trouxe vários nichos de mercado, né? Nós temos a abelha, nós temos o mel, e o que é mais importante dela, a polinização, porque na nossa propriedade a gente diversificou a produção, então eu precisava dela para polinização, né? Então assim, fomos diversificando. Hoje a gente fala assim, damos uma explorada nas abelhas, né? Ela precisa produzir para nós do casa boa e ela tem que me dar o retorno. A cera, o mel, o própolis e, enfim, outros produtos que complementam a minha renda, né? Nossa renda familiar. E claro que eu também experimentei o mel direto da fonte. Muito bom. Conheci também as etapas de beneficiamento do produto. O estudo promovido pelo ITV é o maior já desenvolvido para identificar o capital natural da floresta de Carajás, o valor da riqueza de seus recursos naturais associado aos benefícios que podem trazer para a vida em sociedade. As abelhas é tudo, porque hoje é minha renda principal. É criação das abelhas, então ela faz parte da minha família. A gente fala muito de sustentabilidade e essa é um dos vieses aí para a gente olhar para esse contexto ser humano e natureza, mas de forma que a gente consiga manter os dois.